Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A disciplina é evangelismo. Fundamental em qualquer bom curso de teologia que a disciplina de evangelismo seja tratada distintamente. E por quê? Porque a igreja, ela é a agência dos serviços do reino de Deus. O reino de Deus é a totalidade da criação de Deus. E o reino de Deus, ele tem os seus serviços. A igreja, ela foi colocada como agência prestadora de serviço. E é um serviço de Deus em favor da salvação dos homens. E a igreja, que nós ainda vamos estudar quando chegar a hora de estudar a eclesiologia, ela tem a responsabilidade de evangelizar o mundo. A palavra evangelho, no grego, ela significa boa nova, tá bem? Então, o evangelion, angelion é a mensagem, tá bem? É da onde nós temos a palavra angelos, anjo. E o F é a boa mensagem, é a boa notícia, é a boa nova. Portanto, esse aqui já é o espírito da evangelização. Uma boa notícia precisa ser entregue por um evangelista. Quem é o evangelista? É o mensageiro. Que tipo de mensagem? A mensagem da boa nova de Deus, da reconciliação entre Deus e os pecadores. Como que acontece essa reconciliação? É mediante a pregação do evangelho pelo primeiro evangelista. Quem é o primeiro evangelista? O Senhor Jesus. Portanto, o Senhor Jesus é a base da evangelização. É Cristo quem disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Assim você tem uma mensagem que foi entregue diretamente pelo fundador da igreja, pelo apóstolo da nossa fé, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero já começar com você aqui falando que evangelho, ele é uma mensagem, tá bem? Portanto, você tem conteúdos dentro dessa mensagem. E você precisa ser habilidoso com a mensagem do evangelho. Bíblia na mão. Bíblia na mão, aí você vai diretamente para o Novo Testamento. Você começa com Mateus. Pega a mensagem do Novo Testamento e aí você vai pegar este livro e vai fazer como o apóstolo João fez. João, na ilha de Patmos, capítulo de número 10, teve uma visão e na visão foi entregue para ele um livrinho aberto, para que ele pudesse comer esse livrinho. Na boca dele o livrinho se fez doce como mel e no ventre dele, o ventre dele tornou-se amargo. O evangelho ele é assim, você pega a Bíblia, abre ela e lê o evangelho. Quer ser um evangelista? Quer fazer evangelismo? Quer se aplicar à evangelização? Começa com a leitura dos evangelhos. Leia o retrato de Cristo segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia a história da igreja no livro de Atos. Leia as 13 cartas do apóstolo Paulo e as 7 epístolas universais. E leia a mensagem do Apocalipse. Aproprie-se do evangelho. Nada mais desagradável do que ouvir uma pessoa querer falar daquilo que não tem domínio, conhecimento de causa. Por isso, a evangelização começa com o evangelista. É o preparo intelectual, o preparo espiritual, o preparo emocional e o preparo teológico do evangelista. Homens e mulheres preparados para anunciar a boa notícia, como boa nova. Você vai ser um replicante do Senhor Jesus. Você tem Cristo e você tem o cristão. O cristão, ele é o replicante do Senhor Jesus. Ele continua a obra de evangelização. Bíblia na mão. Ora, o evangelismo, ele possui, no mínimo, tá bem? 3 dimensões, das quais eu quero falar com você aqui neste primeiro vídeo, antes de nós nos aprofundarmos no assunto. 3 dimensões do evangelismo. Primeiro, o evangelismo homem a homem.
o evangelismo pessoal, portanto, de pessoa para pessoa. Este evangelismo, ele foi entregue pelo Senhor Jesus nas mãos de todos os seus discípulos. Ele disse: vós, aqueles que estão recebendo o evangelho, serei as minhas testemunhas. Senhor, aonde que a gente tem que ser testemunha? Aqui, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, em todas as gentes, em todos os povos. O evangelho ele é abrangente a todos os seres humanos e deve ser pregado homem a homem, mulher a mulher. É necessário que haja uma experiência pessoal do pecador com o evangelho. E essa experiência do pecador com o evangelho, ela tem a mediação de um evangelista. Esse evangelista não precisa ser necessariamente alguém ordenado ao ministério, com uma credencial. Se este for o caso, se o evangelista está realizando um trabalho de evangelização, de evangelismo, levando adiante o seu ministério, é outra dimensão. Mas não precisa ser ordenado como evangelista para fazer a evangelização. A primeira dimensão é o evangelismo homem a homem, mulher a mulher. Todo mundo tem que ser evangelizado. As crianças devem ser evangelizadas, os pobres, os ricos, os doutos, os ignorantes. Todo mundo tem que ser evangelizado sem acepção de pessoas. Agora, cada pessoa ou cada classe de pessoas vai ser evangelizado dentro do seu modus vivendi, isto é, no jeito de vida que a pessoa está levando, e também no seu mundus vivendi, onde ela vive. Isso significa que a evangelização é o ato da igreja se movimentar em direção ao mundo dos pecadores. Se você tem que alcançar o pecador no seu mundus vivendi, quer dizer que você tem a igreja organizada, que é a agência responsável pelo serviço da evangelização, e a igreja ela já está ensinando o evangelho intramuros e internamente, e os membros da igreja eles vão fazer a evangelização extramuros, lá fora. Onde? No mundus vivendi, onde as pessoas estão vivendo naturalmente. É no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente de moradia, até mesmo no ambiente de lazer. Em algumas situações, até no ambiente religioso da pessoa. E essa é a evangelização homem a homem, mulher a mulher, alcançando a pessoa no seu mundus vivendi e também no seu modus vivendi. O que é modus vivendi? É o jeito que a pessoa vive. Nós não estamos indo lá, no mundo da pessoa onde ela está vivendo, simplesmente por ir. Nós estamos indo para evangelizar, para levar a palavra de Deus. Mas você vai encontrar a pessoa já dentro de um caldo cultural. A pessoa, ela não é uma semente que do dia para a noite brotou e cresceu e germinou. Não, essa pessoa, ela leva um tempo de existência. Sabe que teve um filósofo chamado Søren Kierkegaard, que era um cristão da igreja luterana, e o Søren Kierkegaard ele falou que a vida passa por estações. Estações na estrada da vida. Por isso, você vai encontrar as pessoas no seu modus vivendi, de acordo com a sua circunstância, o seu jeito de viver. Pode ser na comunidade, pode ser na criminalidade, pode ser no vício, pode ser na virtude, pode ser na prática de esportes. Você vai encontrar a pessoa dentro de um caldo cultural, dentro de um contexto histórico. Isso nós chamamos de modus vivendi e no lugar que ela costuma frequentar, no seu locus vivendi ou mundus vivendi. Lá vai você, faz a evangelização homem a homem, mulher a mulher. E isso você tem que considerar, nós vamos trabalhar isso com você aqui, nessa disciplina de evangelismo junto com o Instituto Supera. Bom, segunda dimensão da evangelização é a evangelização eclesiástica. Por quê? Porque tem pessoas que não tiveram contato com o evangelho ainda e a gente sai do intramuros para o extramuros, para o lado de fora da igreja.
Mas existem pessoas que frequentam as igrejas. Tem pessoas que frequentam a igreja desde a sua infância. Os seus pais eram cristãos e levaram essas crianças para o mundo religioso cristão evangélico, dentro de uma denominação. Portanto, estas pessoas já estão no intramuros. Como que faz? A igreja, ela precisa realizar as suas reuniões voltadas à prédica do evangelho e da evangelização. Evangelizar os filhos dos crentes e evangelizar os próprios irmãos e irmãs. É a evangelização em ato contínuo. É a evangelização culto a culto. É a evangelização reunião a reunião. É a evangelização ato litúrgico após ato litúrgico. Quer dizer, de uma maneira mais voltada para o ensinamento das doutrinas internas do evangelho. Quando nós vamos fazer a evangelização homem a homem, lá no mundus, lá no locus, lá no modus vivendi, aí o que acontece? Nós levamos uma parte do evangelho, uma particularidade. Lá fora, a gente faz o querigma. Querigma é a palavra grega para proclamação. Nós fazemos a proclamação do evangelho. Pregamos ao ar livre, pregamos nas praças, pregamos nas casas, nós pregamos no lugar de transporte, isso lá fora. É uma proclamação. Mas não é uma proclamação em ato contínuo. É uma porção do evangelho que a gente retira e fazemos uma explanação para as pessoas que estão nos ouvindo ali. Agora, no intramuros, a evangelização eclesiástica, você já tem as pessoas dentro do ambiente, onde por aproximadamente 2 horas por culto, por ato litúrgico, o evangelho todo vai ser muito bem pregado. Daí, a igreja precisa se preparar. Preparar com a recepção das pessoas. Aí precisa fazer um bom trabalho de diaconia e de diaconato. Tem diferença entre diaconia e diaconato. Nós temos que fazer um bom trabalho de diaconia e diaconato, preparando a recepção, levando as pessoas a se assentarem nos lugares mais módicos, mais cômodos, mais confortáveis. Tem que se cuidar do ambiente, da ventilação, da iluminação, do som. Tem que se tomar cuidado com tudo isso aí. Porque a evangelização dentro das paredes, no intramuros, é uma evangelização que ela tem o seu lado mudo, que são os cuidados que a gente dá para o ambiente, e a pregação propriamente dita, que é a pregação vocalizada. Aí nós vamos nos preocupar com o quê? Já tem um ambiente adequado. As pessoas estão sendo bem recepcionadas, estão sendo alocadas em lugares confortáveis para que ela possa ouvir a palavra de Deus. Nós vamos cuidar dos departamentos. Aí nós cuidamos dos departamentos de adoração da igreja. Uma boa música. As irmãs cantando, os jovens cantando, os adolescentes cantando, as crianças cantando e os louvores avulsos, com duplas, com trios, quartetos, canto coral. Nós vamos cuidar da música da igreja, porque a música precisa ser agradável e também voltada para a evangelização. Música inteligível, música inteligente e música agradável, com teor evangélico. A música evangelística é aquela que tem um teor, um conteúdo evangélico, uma mensagem evangélica. Só que aqui já está muito melhor elaborada do que lá nessa evangelização que a gente faz do lado de fora, homem a homem, pessoa a pessoa. E se nós estamos cuidando do ato da adoração, não podemos descuidar do instrumental. Baterista, guitarrista, baixista, nós não podemos descuidar da turma da banda ou da turma da orquestra. Tem que ter uma qualidade musical muito boa. Por isso, os solistas e os maestros, gente que entende da música, junto com os regentes também. Você está cuidando do ambiente litúrgico, tá bem? Aonde as pedras são colocadas e em cima dessas pedras a gente vai assentando a adoração. O que a gente quer? Nós queremos trazer as pessoas que estão de fora para dentro da igreja. E queremos que as pessoas que estão aqui dentro tenham muita dificuldade em ir para o mundo. Ou, se forem, sintam falta. Ou, quando voltarem, sintam saudade. É o que a gente quer. Que a igreja seja evangelística. E se a gente já cuidou da recepção? Se nós já cuidamos do ambiente?
Estamos cuidando dos departamentos de adoração. Nós vamos fazer a inclusão das pessoas que chegarem. Se é jovem, vamos encaminhar para a liderança dos jovens. Se é uma mulher, para o departamento das senhoras, das mulheres. Se é um varão, que haja um departamento de varões. Se a pessoa é voltada para o estudo, é um estudioso, vamos encaminhar para o seminário ou para a escola bíblica dominical. Quer dizer, nós vamos cuidar do ambiente da igreja para que a igreja seja evangelística na sua totalidade. E, consequentemente, nós temos que tomar cuidado com o nosso ministério. Ministério compreendido pelos diáconos e algumas igrejas pelas diaconias, as diaconisas, diáconos e diaconisas. Temos que cuidar do treinamento dessa turma para que a nossa igreja não perca jamais. Nós não podemos admitir perder pessoas para nós mesmos. Gente que já está na igreja, gente que já veio nos visitar, gente que só precisa ser integrada ao corpo de Cristo. Vamos cuidar então dos nossos diáconos e diaconisas, vamos dar treinamento e orientação para o nosso presbitério, mantendo a ética, a compostura do nosso presbitério. Vamos pensar no ministério dos evangelistas e pastores. Para quê? Para que na hora da condução do culto, isto é, aquele que é o dirigente do culto, aquele que faz a distribuição das oportunidades, aquele que cuida da ação litúrgica, ele possa manter toda a igreja em todos os cultos em um excelente nível de qualidade. A igreja tem que manter a sua qualidade evangelística o tempo inteiro e os funcionários da igreja são chamados de diáconos ou diaconisas, são chamados de presbíteros, evangelistas, pastores e os professores. Os professores também, os departamentos de ensino da igreja. A igreja tem que estar organizada com seus departamentos de ensino para as crianças, jovens, adolescentes, irmãs, irmãos e ministério. Por quê? Porque na hora que o dirigente está dirigindo o culto, o ato litúrgico, aquela pessoa está sendo cativada pela evangelização muda e pela evangelização litúrgica, pelo ambiente de culto e pela liturgia que está acontecendo. Muito bem, essa aqui é a segunda dimensão da evangelização, até a hora da pregação da palavra. Na hora da pregação da palavra, palavra evangelística, falar de Jesus, falar do evangelho, falar da salvação. Quando for feita uma pregação contra a prática do pecado, deve ser uma pregação feita pastoralmente, quer dizer, o pastor local, o pastorado local vai tomar cuidado de fazer a evangelização daqueles que não conhecem a palavra de Deus, vai tomar cuidado para fazer a evangelização daqueles que estão aprendendo a palavra de Deus e a exortação para que se evite o pecado. Mas aí o que a gente diz? Que essa pregação tem que ter um teor pastoral. O pastor, ele adverte o seu rebanho, cuida do seu rebanho, não fica apacentando, ele apacenta o rebanho. E assim, quando não for o pastor, o pregador da igreja, vai ser um evangelista, vai ser um presbítero, vai ser um pregador com o sentimento evangelístico, isto é, ganhar almas, trazer as almas para Jesus, manter as almas dentro dos cuidados da igreja, não perder jamais e principalmente para nós mesmos. O que nos leva depois para a terceira dimensão da evangelização. E a terceira dimensão é justamente o evangelista, quem vai executar esse serviço. Quem que é o evangelista? É aquele irmão, aquela pessoa, irmã. Geralmente são homens mesmo, né, que são ordenados ao ministério como evangelista. Quando se trata de mulheres, irmãs, muda-se até a designação. São chamadas de diaconisas, ou são chamadas de missionárias, ou são chamadas de pastoras. Dificilmente você vai encontrar uma mulher sendo chamada de evangelista. Por isso, você tem o evangelista, tá bem? No ministério, que é o responsável em fazer uma evangelização em massa. Que é uma evangelização em massa fora dos muros da igreja, mas contando com a organização eclesiástica. O evangelista ele vai organizar eventos evangelísticos. Podem ser simpósios, podem ser cruzadas, podem ser congressos, que eles têm um teor evangelístico, é para ganhar almas mesmo. Pode ser no próprio ambiente da igreja, ou pode ser num ginásio, ou num estádio de futebol, ou numa praça pública. Enfim,
O evangelista do qual nós estamos falando aqui, ele vai organizar eventos de grande porte, de grande repercussão, para fazer o evangelismo em massa. E para isso dá trabalho. Dá bastante trabalho, porque toda a estrutura da igreja tem que ser colocada a serviço desse ato evangelístico, e todos aqueles que já estão envolvidos na evangelização homem a homem também têm que ser contabilizados para se realizar uma excelente cruzada, um excelente trabalho evangelístico. Tem que haver muito treinamento para os recepcionistas, para os alocamentos, para a organização da agenda, de quem é que vai cantar, quem é que vai pregar, que horário que vai acontecer e o que vai acontecer na hora de fazer o convite, que a gente chama de apelo, o convite para as pessoas aceitarem a Jesus. Algumas denominações já não fazem mais isso, não fazem o convite para as pessoas aceitarem a Jesus, mas elas usam uma estratégia para que as pessoas sejam batizadas. Cada denominação, cada comunidade tem o seu próprio modo de trabalhar, justamente para manter as pessoas que forem alcançadas dentro da igreja. Essas são as 3 dimensões com as quais nós vamos trabalhar aqui, pouco a pouco, nas nossas palestras sobre o evangelismo, sobre a matéria de evangelismo. Primeiro, evangelismo pessoal. Segundo, evangelismo eclesiástico. E o terceiro, evangelismo em massa. É pensar dessa maneira. Você que está fazendo o curso básico conosco, está recebendo essas primeiras noções, pode ser um evangelista. Você pode ser um evangelista do dia a dia. Você pode ter a vocação para fazer a evangelização, mas ainda não recebeu a ordenação ministerial, portanto você não vai conseguir fazer um trabalho de evangelismo em massa. Você pode ser um pastor tomando conta de uma igreja, ou uma pastora tomando conta de igreja. Aí você já está pensando full time, o tempo todo, em que a sua igreja seja evangélica e evangelística. Ou no terceiro caso, você já é convencionado. No terceiro caso, você realmente está interessado em ganhar almas para Jesus. Ganhar sem perder. Aí vai para a especialização, vai para o aprofundamento. Tem que ter relações públicas muito boas para se fazer uma cruzada evangelística. Existe a legislação municipal, quer dizer então que os órgãos envolvidos numa evangelização em massa serão os órgãos de segurança e de saúde, de autorização. Não dá para usar um espaço público sem uma prévia autorização das autoridades municipais. Se você vai mexer com muita gente, tem que ser com gente treinada. Você vai ter que treinar as suas equipes, inclusive os socorristas, os brigadistas, os primeiros socorros. Tem que ter muita gente envolvida numa cruzada. Nós não podemos ficar descuidados, sem falar dos recepcionistas, aquelas pessoas que vão auxiliar as pessoas que forem para Jesus, para ela poder pegar ali o seu telefone, seu WhatsApp, seu endereço, para que depois você possa fazer aí um pós-culto, um pós-cruzada, dar um atendimento para essas pessoas e alcançá-las para levá-las para alguma igreja local. Geralmente o evangelista ele tem boas relações públicas com o seu ministério, com a sua equipe pastoral e também com as demais denominações em volta. As cruzadas, elas podem ser cruzadas de um só ministério ou podem ser cruzadas envolvendo diversas denominações. Aí, no caso, diversos pastores, convenção de pastores, reunião de pastores, associação de pastores, para saber quanto recurso tem que ser levantado para ser investido e como que vai ser a organização deste grande evento de evangelização. Ô, professor, eu vou conseguir aprender tudo isso aqui nessa disciplina? Eu desconfio que não. Nós vamos dar as noções elementares. Eu já participei de todas essas dimensões do evangelismo público. Eu gosto muito de estar sempre presente no ato da evangelização, no homem a homem, na evangelização dentro da igreja e participar das cruzadas. Sempre participei em todas as dimensões. Conheço muito bem as dificuldades que tem e sei que não é um departamento que envolve todo mundo. Tem muita gente eufórica, tem muita gente entusiasmada. Aí você não pode fazer um trabalho a longo prazo. Você tem que fazer um trabalho a curto prazo para pegar a turma, preparar ao longo ali de 1 mês, 2 meses, realizar a cruzada, terminar e depois ir atrás das almas que foram ganhas. E
muita fé. Por isso que nas próximas aulas a gente vai falar não somente do conteúdo, mas do preparo do evangelista. Como preparar cada uma dessas situações de evangelismo. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, no seu curso básico em Teologia. A disciplina é Evangelismo. Agora nós vamos nos preparar para o segundo vídeo.